A paz do Senhor seja contigo e a sua graça sobre ti, sobre a tua casa, a sua família. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os conflitos das igrejas, entre líderes, por causa das ovelhas, e sobre o que há por detrás disto e que vantagens para o diabo. E eu estava a falar dos problemas que existem nas igrejas. Aqui em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 3, e vamos mais adiante ler os versículos, esses versículos que vai de 1 a 4, mas no versículo 3 diz assim: bem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui está a falar dos deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. Mas também está a falar da instrução para todo líder no apacentamento ou apacentar o rebanho de Deus. E aqui essa passagem está a falar, quando fala de domínio sobre a herança de Deus, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, está a falar do controle abusivo, do domínio abusivo, que em muitas denominações acontece quando um líder ele se faz dono e guia do rebanho. Ele exerce um controle abusivo sobre as pessoas, sem se importar com as suas liberdades em Cristo, levando a igreja e os fiéis à crise, à falência, a dificuldades, ao desânimo e dissensão, e até mesmo afastar-se da igreja e da fé em Cristo, alguns escandalizados. O controle abusivo que exerce sobre as pessoas, sobre a ameaça de maldições, se elas saírem da sua denominação, ou se seguirem aquele homem de Deus. E em particular sobre as pessoas endinheiradas, para todo custo retê-las na igreja, impedindo-os de sair usando o mesmo da mentira. E estas mesmas ovelhas, e muitas são as pessoas que sentem-se intimidadas por falta de conhecimento e acabam na falência, acabam com dificuldades da vida, enganadas, desmotivadas e dependentes de um homem em queda e com risco de, conforme disse o apóstolo Pedro nas palavras ou ensinamentos do apóstolo Paulo, com risco de serem juntamente arrebatadas e descaídas na sua firmeza quando aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Ovelhas escandalizadas, encontramos também na igreja, ovelhas escandalizadas, magoadas, que deixaram de crer num homem de Deus e preferiram permanecer e cultuar em suas casas ao ponto de não quererem mais se ligar a uma igreja. Eu vou dar um testemunho que aconteceu há pouco tempo. Na edificação ou nas obras, durante o período que estávamos a fazer obras nas instalações da igreja Palavra Espírito e Vida, há uma senhora que passou e parou e perguntou a um dos nossos pastores: esta igreja é pentecostal ou é o quê? E o nosso pastor disse: é do grupo de Pentecostes. E a senhora, até por sinal estrangeira, ela parece que era uma filipina ou desses países, ela foi pelos ares e começou a gritar, escandalizada: vocês, igrejas pentecostais, mentirosos,
Já vão começar a falar de novo de feitiço, porque não sei o quê, cobrar dinheiro escandalizada. Por quê? Porque aquela pessoa foi uma pessoa que se afastou de uma denominação, nós não sabemos qual, mas que pertence a um grupo pentecostal, que com certeza foi aldrabada. Usaram-se da mentira, usaram-se do controle abusivo e deve ter sofrido exploração. Arrancaram dinheiro, talvez usando-se da mentira. E ela tornou-se uma pessoa amargurada, que se opõe ao movimento pentecostal. Líderes de igreja, que por medo de serem atacadas pelas outras igrejas ou os outros líderes, quando uma ovelha, quando falo de ovelha, falo de crente cristão, vai pedir socorro ou vai alimentar-se na sua, estão a correr com as ovelhas de Cristo, para não entrarem em conflito, ou suposto conflito, com o líder ou com a denominação dessa ovelha saiu. Se a ovelha saiu de um lugar, porque aí já não convém, e ela vai em busca do que ela quer num outro lugar, e você vai correr com ela, não se vai perder essa ovelha. Não é rejeição. Não vai magoar, não vai ferir a ovelha. Você pode destruir uma alma. E Jesus Cristo, quando respondeu, repreendeu os seus discípulos por causa dos samaritanos terem recebido e que perguntaram a ele se podiam pedir que caísse fogo do céu para os eliminar, os destruir. Jesus Cristo disse: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E o que está acontecendo é que muitas igrejas estão a matar as almas das pessoas. Estão a destruir essas almas. Estão a rejeitá-las. E as pessoas estão a ficar escandalizadas. E muitas deixaram de seguir Cristo. Então, uma grande responsabilidade. Eu não me estou a referir àqueles princípios que devem nortear a divisão de obreiros que vêm de outras denominações, saem de outras denominações para ingressar nesta ou naquela denominação. Não. Também não me estou a referir ao imoral, que é alguém ir à igreja do outro e arrastar ovelhas a vir à igreja com a ovelha dos outros. Não. Não me estou a referir a isso, nem vou falar sobre isso. Porque sabemos que há princípios. E é imoral este princípio de roubar a ovelha dos outros, para você construir a sua igreja. Eu estou a falar das coisas que me referi aqui, que faz as pessoas afastar-se da denominação, escandalizadas, porque são princípios que atentam contra os princípios das doutrinas de Cristo. São princípios que a própria Escritura Sagrada legitima o Filho de Deus a afastar-se. Também vamos encontrar nas denominações líderes que, por inveja, são sabotadores do chamado de seus coliderados. A todo custo abafam, dificultam o crescimento espiritual e a entrada no chamado de seus liderados, motivando rupturas, criando condições para rebelião, para divisões, descontentamentos, etc. E coisas que não agradam a Deus. Eu não estou a falar daquelas coisas em que somos submetidos a testes e provações para podermos criar betão em nós mesmos e podermos assumir responsabilidade espiritual. Eu estou a falar daquelas coisas, as raposinhas, que destroem a igreja, destroem líderes e faz com que os líderes se afastem dos planos e dos propósitos de Deus para as suas vidas, para as suas igrejas. Meu irmão, eu quero dizer a você que a espiritualidade de um homem de Deus
não está na manifestação dos dons do Espírito Santo. A espiritualidade de um homem de Deus não está em quanto tempo ele passa na presença de Deus. Você pode estar, orar 2, 3, 4, 5, 10 horas na presença, na suposta presença de Deus. Você pode orar em línguas 2, 3, 4, 5 horas. Isso não é problema. Você pode estar a operar nos dons do Espírito Santo. Mas mesmo assim não ter espiritualidade para com Deus. E eu vou provar isso a você. Pela Sagrada Escritura. Por quê? Porque muitos servos de Deus, homens de Deus, líderes, são enganados nisso. E muitas ovelhas de Jesus Cristo, eles são também enganados nisso. Porque são muitos que preferem concentrarem-se no líder, acreditar em tudo quanto o líder diz, e esquecerem-se do que Deus diz na sua palavra. São muitas ovelhas que não leem a Bíblia, não meditam, não estudam a palavra de Deus. E elas não conseguem discernir quando o Espírito Santo lhes está a falar, lhes está a guiar. Porque o Espírito Santo vai te guiar através da palavra. A palavra é o carril, o Espírito Santo é o comboio com as carruagens. Ele nunca te vai guiar fora da palavra. E tudo quanto você ouvir de um homem de Deus, o Espírito Santo vai confirmar se é verdade ou se é mentira. Mas porque muitos não leem a palavra de Deus, não têm conhecimento, ainda que o Espírito Santo lhe fala, ela nunca vai dar conta com o Espírito Santo que lhe falou. Meus irmãos, por quê? Porque um homem de Deus pode estar a esconder pecado. E ele pensar que os dons do Espírito Santo estão a operar, ele está bem com Deus. Que por passar supostamente 4, 5, 10 horas na presença de Deus e orar em língua, está bem com Deus. É um engano. E eu vou ler Romanos 11, versículo 29, que diz o seguinte. E vou ler da Bíblia Viva. Pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Ele nunca voltará atrás em suas promessas. Isto é a Bíblia Viva. Na outra versão diz, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isto significa que Deus chama e capacita com dons espirituais aquele que é chamado para o ministério, para fazer a sua obra. E mesmo que depois aquela pessoa tenha se desviado de Deus e tenha sido rejeitado por Deus e deixou de ser conhecido de Cristo, os dons continuarão a operar através dessa pessoa. Ele poderá continuar no chamado até aquele dia que se apresentar diante do Senhor para ser julgado e prestar contas de si mesmo. E nós vamos aos fatos. Vamos aos fatos. O rei Saul, eleito por Deus, primeiro rei sobre Israel, ungido por Deus, mas desobedeceu a Deus, deixando de ouvir a voz de Deus para temer e a ouvir a voz do povo, numa orientação que Deus lhe houvera dado. Rejeitado por Deus, e outro foi ungido em seu lugar, rei, David. Saul, depois que foi rejeitado, ele continuou no poder, no trono. Ele continuou sendo rei de Israel. Deus não o destituiu de rei. Mas ele continuou a buscar Deus. Ele buscava Deus e diz a Sagrada Escritura que nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas, Deus lhe dava resposta. Ele não ouvia Deus mais, porque havia sido rejeitado. Então, qual foi o erro que ele cometeu?
em vez de frutos de arrependimento, ele foi consultar uma mulher que tinha espírito de feiticeira para ver se podia avançar ou não, e se teria vitória ou não, numa guerra ou num combate contra os filisteus. E por loucura desse líder, ele arrastou consigo para a morte os 6 filhos e todo o exército que lhe acompanhou, numa guerra contra os filisteus, onde ele perdeu a vida. Você poderá ler 1 Samuel capítulo 8, capítulo 9, 10, 13, 15, capítulo 16 e 28 e o capítulo 31. Você vai encontrar esta triste história de Samuel, do rei Saul. Outro, Jesus revelou em Mateus 7, versículo 20 a 29, o seguinte: pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou sua casa sobre a rocha, por aí fora. Jesus aqui está a dizer, ele não conhecia aquela pessoa que ele chamava Senhor, Senhor. Não conhecia aquela pessoa que, em nome dele, profetizou, expulsou demônios, curou doentes, operou maravilhas. Porque ele praticou iniquidade, desviou-se dos princípios doutrinários, do temor do Senhor e da santidade para com Deus. Escuta, Deus é severo para com aqueles que caem. Deus é severo para com aqueles que persistem no pecado sem arrependimento para serem restaurados. Vai lá consultar Romanos 11, versículo 22, e você vai aprender sobre a severidade de Deus. A espiritualidade de um homem de Deus, a espiritualidade de um crente, está revelada no caráter de José. Também há muitas outras passagens bíblicas que revelam a espiritualidade de um homem de Deus. Não é na manifestação e operação dos dons do Espírito Santo. Não é quanto tempo ora em línguas. Não é quanto tempo passa supostamente na presença de Deus. Ele pode passar 10 horas, 24 horas na presença de Deus, quando sair dali vai começar a fazer coisas que escandalizam. Atitudes, comportamentos. Isto não é ser espiritual para com Deus. Ser espiritual para com Deus, você vai ver e vai aprender da próxima lição. Deus abençoa, esteja atento.